Sexta-feira, 2 horas da tarde. Podem dizer quais eram as tarefas, se tinha, se não tinha? Senhor, não tinha dado, professor. Vocês deram uma olhada neste período ou não deu tempo? Não. Hugo, tudo bem? Sim? Hugo deu uma revisada? Não? Sim? Ah, que bravo. Bom. Agora, a qual capítulo que nós chegamos? Se lembram? Eu acho que agora é o 12. É o 12, né? Agora, como eu sei que Beatriz esqueceu tudo, vamos lembrar a ela algumas coisas, né? Ou seja, nós vimos a primeira declinação, se lembra? Aquela que tem como referência a palavra rosa, substantivo rosa, né? Como eu sei se uma palavra pertence à primeira declinação, à segunda, à terceira ou outra? Se lembram? Eu vou no dicionário, eu vou olhar, lá tem nominativo singular, genitivo singular e gênero do substantivo. Eu devo olhar como termina o genitivo singular. Se o genitivo singular termina em AE, que nós pronunciamos E, pertence à primeira declinação de rosa. Se lembra disso? Sim? Agora nós vimos a segunda declinação também. Como eu sei que aquela palavra, aquele substantivo pertence à segunda declinação? Quando o genitivo singular termina em I, com a letra I. Isso já indica que aquela palavra, aquele substantivo, pertence à segunda declinação. Característica da primeira declinação. A primeira, a maioria dos substantivos são femininos. Somente 3 ou 4 são masculinos. Poeta, nauta, agrícola, navita. Se lembram disso? Sim, não. Por isso é importante sempre olhar o dicionário, não somente para saber a qual declinação pertence aquele substantivo, mas também qual é o gênero. Porque se eu sei que poeta, eu vejo no dicionário poeta é uma palavra masculina, se tem um adjetivo, devo colocar um adjetivo masculino, não feminino. Então devo dizer, por exemplo, poeta bonus. Não posso dizer poeta bona porque é mais bonito, termina da mesma maneira, etc. Não? Porque bona é feminino. Ma come la lingua portuguesa, sostantivo masculino, aggettivo masculino, sostantivo femminino, aggettivo femminino. È matematico, né? Agora, na segunda declinação, não tem somente substantivos femininos, mas masculino também. Agora, como a segunda declinação tem vários grupos de substantivos, a gramática divide o grupo na base de como termina o nominativo singular. Agora, o primeiro grupo que nós vimos é aquele que tem nominativo singular que termina em us. Se vou rápido demais, me parem, ou se têm dúvidas, me falem que tem problema, né? É claro até agora? Sim. Né?
Ora, o primeiro grupo da segunda declinação é aquele que tem nominativo singular que termina em us. Nome de referência, dominus. Caratteristica deste grupo: na maioria é masculino, porém tem alguns substantivos femininos e são nome de árvores. Vocês podem ver ali na página 52, árvores nas últimas linhas da página, como Pyrrhus, Piri. Pyrrhus é Pereira, mas é feminino. Você declina como Dominus. Lorenzo, pode declinar Pyrrhus como Dominus? Pyrrhus? Sim, Pyrrhus. Como Dominus? Uhum. Pertence ao mesmo grupo? Ah, achei. Sim. Pyrrhus, Pire, Pyrrhum, Piri, Piro, Piro. Plural. Piri, Piri, Pyrrhus, Pyrorum, Piris, Piris. Exato. Ou seja, mesmo sendo feminino, se declina como Dominus, que é masculino, né? Ma como o gênero dele é diferente, é feminino, não é masculino, devo dizer Pyrrhus bona. Não posso dizer Pyrrhus bonus porque termina da mesma maneira, é mais bonito. Claro? Beatriz, pode declinar Ulmus como Dominus? Humus, Hume, Humum, Humi, Humo, Humo. Plural. Humi, Humi, Humos, Humorum, Humis, Humis. Bravissima! Agora demos mais uma para Hugo. Malus. Tem malus. Não é simples. Agora, tem uma palavra malus que é um adjetivo, mal, né? Mas tem um substantivo, malus, mali, que é árvore que produz maçã. Malus, mali. Pode declinar, Hugo? Singular. Malus, male, malo, mali, malo, malo. Plural. Mali, mali, malo, malora, malis, mali. Exato! Bravo Hugo! Brava Beatriz! Não é bravo Lorenzo? Não, bravo Lorenzo também. Imagina, foi o primeiro que enfrentou, né? Estes aqui são substantivos femininos, nome de árvores. Depois, nós vimos neste mesmo capítulo, da segunda declinação do nome inus, o imperfeito do indicativo. Ou seja, nós aqui estamos enfrentando a cada capítulo declinações diferentes e tempos verbais diferentes. Avançam ao mesmo tempo. O que acontece no caso dos verbos? No caso dos verbos, nós devemos saber, primeiro, a qual conjugação pertence àquele verbo. Como precisamos saber um substantivo a qual declinação, qual grupo pertence, mesma coisa, devemos saber aquele verbo a qual grupo, a qual conjugação pertence. Como sabemos? Dicionário, sempre primeiro dicionário, né? No dicionário você encontra o quê? O paradigma daquele verbo. O que é o paradigma? Aquele conjunto de tempos verbais, que são chamados tempos primitivos, que são
iguais em cada verbo. Ou seja, estão presentes em cada verbo. São diferentes porque depende da conjugação. Mas estão presentes todos estes tempos. Os tempos são os mesmos. Ou seja, agora nós temos como referência o verbo amare. Da primeira conjugação. Como eu sei que o verbo amare pertence à primeira conjugação? Vou lá no dicionário, encontro o verbo amo e mi fala amo, amas, amare, amavi, amatum. Como eu sei que pertence à primeira conjugação? Olho a terceira palavra, amare, que é o infinitivo presente daquele verbo. Termina em are, então pertence à primeira conjugação. Se esta terceira palavra termina em ere longo, pertence à segunda. Se termina com ere breve, pertence à terceira. Se termina com ire, pertence à quarta. Então, neste caso, faço o quê? Quando eu sei a qual conjugação pertence, vou no quadro sinóptico dos verbos, na página 148. E lá eu tenho as 4 conjugações. Cada uma delas tem um verbo de referência. É o verbo amare, da primeira, videre, ere longo, da seconda, leggere, ere breve, terceira A, capere, terceira B, e audire, quarta conjugação. E ali encontro os tempos verbais de cada um. Presente do indicativo, imperfeito do indicativo, etc. Nós já conhecemos o presente do indicativo das 4 conjugações. Neste capítulo que estávamos falando da segunda declinação, temos o imperfeito do indicativo. Tudo claro até agora? Sim? Sim. Agora, no capítulo 11, parágrafo 24, tem o imperfeito do indicativo, onde tem os mesmos verbos de referência que encontramos lá no quadro sinóptico, na parte final do livro. Qual é a característica do imperfeito? Como Lorenzo bem descreveu, é um tempo que dança o samba, porque em todas as conjugações termina com bam, bas, bat, vamos, batis, bam, né? Eu falava que batia o tambor, e Lorenzo ao invés falava, não, dança o samba. Exato. Sempre lembrando que o verbo sum não pertence a nenhuma conjugação, porque é irregular. É colocado sempre fora. E, como vocês podem ver, ali embaixo, depois do imperfeito do indicativo, tem o imperfeito do indicativo do verbo sum, que é eram, eras, erat, eramos, eratis, eram. Tudo claro até agora ou fiz mais confusão? Só uma pergunta, professor. O senhor está falando do 11, né? Do capítulo 11, sim. É ali que nós temos a segunda declinação com nomes terminados em us, né? Nominativo que termina em us, dominus, e depois na página seguinte tem o imperfeito do indicativo. Nós já fizemos os exercícios deste capítulo. Se lembra?
Agora podemos começar o capítulo 12. Sempre que se tem perguntas, façam. Não tenham vergonha nem medo. Tá bom? Beatriz, capítulo 12. Pode começar. Pupille. Como traduz? A escola de Orbilho Pupilo. Exato! Lembrando que a maioria dos títulos de textos latinos são formados sempre com a preposição de, como neste caso, mais ablativo, né? Então nós podemos traduzir acerca de a escola de Orbilho Pupilo, sobre a escola de Orbilho Pupilo, a respeito da escola de Orbilho Pupilo, ou simplesmente com um artigo como Beatriz colocou, a escola de Orbilho Pupilo. É mais fácil, mais simples. É um nome estranho, né? Orbilho Pupilo. Como? Orbilho Pupilo é um nome estranho, né? Nome estranho. Pensa que existiu de verdade, você pode pesquisar, no primeiro século antes de Cristo. E foi o melhor professor na época dele. Todas as famílias ricas mandavam os próprios filhos na escola dele e pagavam muito dinheiro, porque era caro. Mas ele ensinava de maneira excelente. Não somente isso, mas ele batia nos alunos preguiçosos. Acho que é porque ele está com uma parede com um pau na mão. Sim, exatamente, era permitido. Ele batia forte também. Os meninos ficavam com ele o dia inteiro, levavam de casa a refeição, comiam na escola, e depois, no período da tarde, eles passeavam com eles, ou no parque, ou na praça principal da cidade, para mostrar a eles os monumentos, os prédios mais históricos, e contava um pouco da história de Roma. Eu não sei se eu gostaria de passar o dia inteiro na escola. Concordo com você. Ele queria passar a manhã inteira e depois voltar pra casa. Eu sei. Mas, sabe, era muito, como dizer, cômodo para os pais, que assim sabiam que os filhos estavam em boas mãos. Depois, quando ele batia, se o menino ou a menina voltava para casa chorando, ou o mestre me batia, o pai batia também. Eu ia falar, você bateu porque você não se comportou de maneira adequada. Então, era melhor que não falasse nada. Né? E nesse tempo a gente ia à reunião dos pais, se a criança fazer maior esforço para não chorar, se existisse a reunião dos pais, né? Ali resultava uma espancadeira única, era melhor ficar todos quietos, né? Então apanhavam e ficavam em silêncio. Bom, Hugo, a primeira frase. Escola, Orbilho, Pupili, Multi, Discípuli, Frequentavam. Frequentava Uhum. as
escola. Não, pera, qual é a primeira palavra que você deve olhar, menino? Não parta assim. O verbo. Qual é o verbo? Frequentar. Frequentavam. Pergunta, é singular ou plural? Plural. Então o sujeito é plural. Segunda pergunta, que tempo é? Olha que é um tempo que dança o samba. Presente e perfeito. Bravissimo. Substantivo. Exato. Agora pode começar a traduzir respeitando a língua portuguesa, sujeito, verbo, oggetto diretto, etc. A escola. Agora, se a escola é sujeito, qual é o sujeito da frase? Discípulo. Então deve partir do sujeito. Os discípulos Mas tem uma palavra que combina com... Hugo, tem uma palavra que combina com discípuli. multi. Sì. Muitos discípulos frequentavam a escola de Ovídio Pupilo. Agora sim que faz sentido. Lembre-se que não é a primeira palavra que é sujeito da frase. Muitas vezes não é. Sempre deve partir do verbo. Né? Entendeu, Beatriz? É claro? Aqui o verbo é plural. As únicas palavras plurais são multi, discípuli. Escola é singular. Orbili, pupilli é singular também. Lorenzo, é claro? Se tem dúvidas me fala, né? Porque depois você tem a responsabilidade de explicar melhor a Beatriz. Então, deve entender muito bem. Né? Lorenzo, próxima. Textos, Aulus et Lúcius, discípuli, Orbili era. Sexto, Aulo e Lúcio eram alunos ou discípulos de Orbílio. Exato! Bravo! Hugo, a próxima. Ovídio, Quotidie, Quotidie, Doceban, docebat, Poera, pueros. Pura, Ovídio ensinava diariamente os meninos. Exato. Repita devagar que Beatriz assim acompanha melhor. Orbilho. Ovídio ensinava frequentemente os meninos. Quotidie não é frequentemente. Ah, não. Frequentemente os meninos. No, quotidie não significa frequentemente.
frequentemente é sempre. Aqui é quotidiano, tem no vocabulário do texto. Esqueci. Ensinava diariamente os meninos. Agora sim, diariamente, quotidiano, né? Beatriz, a próxima. Magister vir Severus Erat. O professor era um homem severo. Bravissima, perfetto. Bravo Lorenzo, brava Beatriz. Não, porque vocês fazem tudo junto, eu sei, não é um problema, né? Não é um problema. Lorenzo, a próxima. Sete pueris de Pueris. Pueris de Sebat. Di, Não? com'è? Di, Como? pueris, Sete pueris de Sebat. no, non è di Sebat, di Sebat? Cebat. De Chebat. Lembre-se di Cecilia. Non escole se devite discimus. Discimus. Discimus pueri. Pueri. Professor, para me traduzir, eu só queria saber o que é sete. Você não tem o dicionário ali, né? Da página não. Não, quero saber se tem o dicionário do livro, do texto, na parte final. Tem. Então, lá tem. Muitas vezes o professor dizia: Pueris. aos meninos. Bravissimo, esatto, aos meninos. Quero lembrar que esta frase já encontramos no capítulo 8.
Renzo, se tem problema, pode falar, né? Eu estou aqui para ajudar. O que é sede? O que é o quê? Sede. Sed, mas. Significa mas. É uma conjunção. Ele dizia, não na escola, mas na vida, menino. Alguma coisa assim? Mais ou menos sim. Só que você não traduziu o verbo. Qual é? Não sei. Pode ser escolhe. Pode ser vite. Olhando assim a frase, Lorenzo, na sua opinião, qual pode ser o verbo? Escola. Escola é escola, substantivo. Dissemos. Díximos é o verbo, sim. Agora, como eu posso saber a qual tempo pertence este verbo? Devo primeiro ir Olha no dicionário. Bravissimo! Então vamos no dicionário e procuramos um verbo que comece com D-I-S-C. Ou seja, o caminho que devemos fazer é sempre o mesmo, né? Primeiro... Aluno? Ou não? Não, aluno é discípulos, é o substantivo, nós procuramos um verbo. O que tem depois de discípulos? Disco. Como? Disco. Disco, este é o verbo. Disco, Obrigada. dishes, Dite. allora, disco, dishes, discere, didici. Lembra-se de Cecília, didici. Mas é sempre a terceira palavra que nós precisamos olhar, que é discere. Era breve ou era longa? Era breve, bravissimo. Então, a qual conjugação pertence?
Achou? É oportuno que você escreva lá, tem quadro sinótico das conjugações, né? Oh. Se o infinitivo presente termina em are, è da primeira. Primeira, are. Segunda, ere longa. Terceira, ere breve. Quarta, ire. Como termina com ere breve, a qual pertence? Terceira conjugação. A pergunta era para Lorenzo. Terceira conjugação. Mais uma pergunta. A ou B? Grupo A ou grupo B da terceira? Olhando como começa o paradigma, que é disco, terminando em O, segue leggo. É B, né? Não, é A. Se a primeira pessoa terminasse em io, seria B, capio. Ma como é disco, não é discio, segue leggo. Agora, nós temos no texto discimus. Você deve olhar, usando como referência leggo, qual é que termina em imus, discimus. Ou seja, prova a conjugar disco seguindo leggo, como leggo. Disco, consegue? Você tem ali na frente leggo, legis? Sim. Bom, usa disco no lugar de leggo. Eu tenho disco, discis, dicit, discimus, dicitis, discunt. Aqui no texto nós temos discimus, então é presente do indicativo. Primeira coisa. Qual pessoa? Ora, leggo è primeira singular, legis segunda singular, legit terceira singular, legimus primeira plural, legitis segunda plural, legunt terceira plural. Então, legimus, como discimus, é primeira. Plural. Primeira plural. E qual é o pronome da primeira plural? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas? Nós. É nós. Então, como traduz discimus? Discimus significa aprender. Nós aprendemos. Non scole. Nós aprendemos na vida, não na escola? No. Scole e vite, in qual caso che podem estar?
Tem um quadro sinótico lì da pagina 94? Tenho. Pode ir lá? Allora, scola e vita pertencem à primeira declinação de Rosa. Ok? Scole e vite, qual caso que pode estar? Primeiro, olha somente o singular, depois vamos ver o plural. Vite? No testo, scole, vite. Qual caso que pode estar? Vite? Qual caso pode ser vite? Você está olhando a declinação de Rosa? É por um dicionário. Não estou falando de dicionário, estou falando de quadro sinótico. Pagina 94. Achei. Bom, lá em cima tem Rosa. Achou? Achei. Vita e scola seguem Rosa, perché pertencem à primeira declinação. Nós temos rose, scole e vite. In qual caso che podem estar no singular? Seguindo Rosa. Quais sono os casos que terminam em AE de Rosa? É no vocativo? Vocativo é Rosa. Genitivo. Singular. Tem mais um. O dativo? Pode ser genitivo ou dativo singular. Por enquanto, olhamos somente o singular. Evite, mesma coisa. Pode ser genitivo ou dativo singular. Como não sabemos se scole e vite estão no genitivo ou no dativo, precisa fazer o quê? Traduzir primeiro como se fosse genitivo, depois traduzir como se fosse dativo e depois ver aquele que cabe melhor, que faz mais sentido. Concorda? Sim. É claro até agora? Bom. Para saber como se traduzem os casos, eu vou pegar o quadrinho de Rosa da página 44, parágrafo 18. Então, eu vejo que no genitivo singular se traduz da Rosa. Então, se eu tenho scole, traduzo da escola. E vite, traduzo da vida. Então, ficaria: aprendemos não da escola, mas da vida. Essa é uma possível tradução. Se traduzimos como dativo, devemos traduzir scole e vite como rose dativo, para a rosa. Então, para a escola e para... É genitivo. Espera, para a vida. Então, neste caso, seria: aprendemos não para a escola, mas para a vida. Qual é que cabe melhor?
Aprendemos da escola, não da escola, mas da vida, ou aprendemos... Genitivo. Como? Genitivo. Então, como seria? Aprendemos Da vida e da escola. Não, pera. É não escola. Não aprendemos da escola, mas da vida. Outro é, não aprendemos para a escola, mas para a vida. Não aprendemos da escola, mas aprendemos da vida. Bom, então te faço uma pergunta. Você vai fazer... O que você vai fazer na escola então? Por que você frequenta a escola? Para aprender. Mas você acabou de dizer que não aprende da escola, mas da vida. Então não precisa ir na escola. Sim, só que com vida que a gente vai para a escola, por isso. Que a gente vai ser vida, a gente não vai para a escola. Mas você acabou... É com a vida que a gente aprende. Sim, mas você acabou de dizer que não aprende da escola. Então, você está perdendo tempo. É isso que quero dizer. Cuidado com o significado das palavras. Ou seja, a coisa mais correta é que você não aprende para a escola, mas para a vida. Significa que você não aprende para dar satisfação a seus ensinantes. Mas vai na escola para aprender para você e depois aprender melhor na vida. Na escola, a primeira é a escola onde você aprende as primeiras coisas para depois viver melhor. É isso que eu quero dizer. Entende? Sim. Tá bom, então aprendemos não para a escola, mas para a vida, meninos. Começa com meninos. Meninos, não aprendemos para a escola, mas para a vida. Entende? Sim. Hugo, próximo. Magistra, discípulos, malos, não diligebas, et frequenter, els castigabas. Castigava, sim. Hugo me fala se tem dificuldade, né?
Professor, Sim, dividir a noite assiduadamente? não entendi. Pode repetir? Diligebat? Diligebat assiduadamente? Não. Você encontra o verbo diligo, vocabulário do texto, né? Na página seguinte. Diligo, diligis, diligere, é um verbo. Amar, gostar. Gostar dele. Uhum. É singular ou plural? Singular. Exato. Olha que esse aqui também é um tempo que dança o samba. O professor não amava os discípulos maus e frequentemente os castigava? Bravo, Hugo. Parabéns, exatamente isso. Beatriz, agora, dulcis in fundo, termina o testo. Sempre com a ajuda e apoio di Lorenzo, né? Ovviamente. Depois você deve pagar R$ 200 a Lorenzo por cada aula, né? Lorenzo, ela fez um sorrisinho, eu não sei se vai pagar. Você acha que não? Beh, damos nota 0 a ela. Ah, sì, obrigamos. Pode ler a última frase, Beatriz? Sim, professor. Obrigado. Ideo pueri pigri magistium orbium Plagosum? plagosum vocabant. Sim. Por isso, A Beatriz desliga tudo, se esconde para fazer tudo em segredo, né? Você tem 1 minuto.
Por isso, meninos preguiçosos. O que seria magistro, professor? Magistro è accusativo di magister, è oggetto diretto. Qual è il verbo? Pigre? No, pigre è un aggettivo. Coelho? Non entendi. Coelho? No, pueri pigre è un soggetto. Magistro? È oggetto diretto. O verbo generalmente è l'ultima parola della frase, né? È vocabant. Ideo? Vocabant. Então, ideo, por isso. Vocabant é singular ou plural? Se termina com NT, é plural. Então significa que o sujeito é plural, que é pueri pigri. Então, por isso, os meninos preguiçosos vocabant, chamavam quem? O mestre, magistrum. Como chamavam o magistro? O magistrum Urbilium Plagosum. Ou seja, microfone. Por isso, os meninos preguiçosos chamavam o professor Como chamavam ele? Por isso, os meninos preguiçosos chamavam o professor de Orbilho espancador. Oh, là, finalmente, esatto. Agora, como tarefa per la prossima vez, eu deixo a análise de cada palavra do vocabulário do texto. Então, professor, Oi. de novo. Repito. Como tarefa per la prossima vez, eu deixo a análise de cada palavra do vocabulário do texto, aquele da página 56. O que significa análise? Dizer cada substantivo a qual declinação pertence, cada verbo a qual conjugação pertence. É claro? Como assim, professor? Como assim? Você tem orbilhos, pupilhos, vir, vire. A qual declinação pertence vir, vire? Dicionário. Ele explica. Verbo, dico, dicis, dicere. A qual conjugação pertence este verbo? Vai no dicionário e lá descobre. Etc. Entende? Analisi de cada palavra. Cada substantivo pertence a uma declinação, cada verbo pertence a uma conjugação. Depois, se a palavra é um advérbio ou um pronome, está escrito ali entre parênteses. Claro? Sim. Paramos aqui.